Bom dia, Valcir. Estamos aí nos preparando para mais um amanhecer com Cristo, não é? Que bom. Uma ótima quinta-feira para você também, Valcir. Tem mais gente chegando. Que bom. Podemos conversar um pouquinho nesta manhã de quinta-feira, com a graça, a bênção de nosso Pai Celestial, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhecer com Cristo. Tem mais alguém? Valcir, a imagem e o som está bom, Valcir? Podemos começar? Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estarmos assim reunidos mais uma vez, a bem de meditarmos um pouco nos seus ensinamentos, em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nada melhor do que nós começarmos o dia, né, meditando na palavra do Senhor. Por isso nós agradecemos. Pai Santo, amado e querido, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que Tu nos concedes. Te agradecemos por todas as bênçãos que de Ti temos recebido até o presente momento, Senhor. Pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez compartilhando, Senhor, dos Teus ensinamentos. Ajuda-nos no entendimento da Tua palavra, Senhor, e que essas palavras possam ficar guardadas em nossos corações, a bem de que possamos aplicá-las no nosso dia a dia, sempre que houver necessidade, Senhor, de agir segundo o aprendizado do dia de hoje, de tudo aquilo que está acumulado nas gavetinhas do nosso coração. Seja conosco, Pai, passa à nossa frente, seja Tu a falar, seja Tu a conduzir esse trabalho, Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo emana de Ti, Senhor. Somos apenas instrumentos e pequenos aprendizes daquilo que Tu nos ensina diariamente. Abençoa a nossa caminhada nessa quinta-feira. Assim nós oramos e Te agradecemos no precioso, santo e maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a paz, a graça e o amor de Jesus esteja no coração de todos. Bom dia, Nica. Bom dia, Sônia. Já perdi mais alguém por ali. A Sônia, o Valcir. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui, aprendendo bem, né, todos juntos aqui um pouquinho da palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho do livro Pão Nosso, que nós estamos seguindo, né, passo a passo, e vamos ver o item número 61, item número 61, que diz o homem com Jesus, o homem com Jesus. É sobre esse assunto que nós vamos falar nessa manhã. E que Jesus nos acompanhe, então, nessa caminhada.
Vamos lá. Aqui está, vamos lá. Valci, Sônia, está Valci, muito bem. Vamos lá então. Do livro Pão Nosso, item 61, O Homem com Jesus. Como sempre, nesse livro Pão Nosso, na coleção Fonte Viva, né? Emmanuel toma de um versículo e sobre esse versículo ele escreve e nos faz refletir sobre o que aquele versículo quer dizer aos nossos corações. Sônia, que bom, Sônia. Vamos lá. O versículo que Emmanuel fala no item 61, capítulo 61, né? Diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Isso Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Vamos relembrar. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz para regozijarmos-nos sempre, independentemente da situação pela qual estamos passando. Aí fiquei pensando nos dias de Jesus, né? Refletindo sobre essa mensagem que Emmanuel coloca ali. Eu fiquei refletindo nos dias de Jesus. Seu povo era dominado pelos romanos. Havia uma lei que ditava: se um cidadão romano estivesse carregando um fardo e encontrasse pelo caminho um judeu, poderia obrigar este judeu a carregar seu fardo por 1 milha. O romano ia passando, olhou ali, tem um judeu. Ô judeu, vem cá, pega esse fardo aqui e carrega para mim por 1 milha. Imaginem o mau humor dos judeus quando eram submetidos a esta lei. Mas Jesus lhes ensina que se alguém os obrigasse a andar 1 milha, eles deveriam se dispor a andar 2 milhas. Essa disposição de servir é uma marca do cidadão do reino de Deus, o que não é fácil de se entender, e menos ainda de praticar. Né? Entender já é difícil. E depois de Jesus aconselhar caminhar 2 milhas, ao receber a ordem de caminhar 1, vem Paulo, e aí quem entende? Paulo diz que, além de andar 2, ainda tem que se regozijar. Regozijai-vos sempre, diz ele. O que é, afinal, regozijar-se? Em verdade, na vida as coisas dependem muito mais da forma como você as enxerga do que do modo como realmente são. Porque algumas pessoas que enfrentam tantas dificuldades e lutas tão duras demonstram levar uma vida mais leve, alegre e com maior plenitude do que outras que não passam pelas mesmas adversidades. Já percebemos isso muitas vezes na vida, né? Muitas vezes nós estamos diante de pessoas que têm uma carga, digamos assim, de dor, de sofrimento muito grande. E nós pensamos, meu Deus, eu não aguentaria tanto sofrimento. E ainda tem um detalhe, elas passam por tantas tristezas, por tantos sofrimentos, mas parece que elas sempre transmitem ainda para a gente, que não está passando por uma situação igual, ânimo, coragem, né? Alegria, vontade de viver. Por que algumas pessoas que enfrentam tantas dificuldades demonstram uma vida tão alegre? É simples. Porque mesmo passando por várias dificuldades, aquelas pessoas enxergam a vida
de uma forma sempre positiva e esperançosa. Sempre positiva e esperançosa. Não se entregam para a dor, para o sofrimento. Acontecia então lá com aqueles judeus, né? Ei, pega esse fardo aí e carrega para mim por uma milha. E Jesus disse, não, carrega por mais uma ainda. Né? E aí, de repente, alguns deles estavam realmente muito tristes, né? Por serem submetidos a essa situação. Imagine você estar ali numa roda de amigos judeus, né? Conversando e tal. Ops, você aí, vem cá. Né? Era uma situação de vergonha, né? De tristeza, mas eles eram subjugados e tinham que passar por aquilo ali. E depois Paulo ainda diz para ele, não, você tem que caminhar uma milha, mais duas, e ainda se regozijar. Então, primeiro vamos compreender, né, o que significa regozijar. Creio que a maioria já sabe o que é, mas não custa nada falar mais uma vez. Regozijar significa estar muito alegre, encher-se de prazer, congratular-se. Simples assim, simples, não é? É simples de fazer isso, regozijar-se, estar muito alegre, encher-se de prazer, congratular-se. Aos irmãos de Filipos, Paulo dá um testemunho excelente do que é viver por Cristo. Diz Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha só, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Lucianira, bom dia, Lucianira. Eu perdi um monte de gente ali. Ariete, bom dia, Ariete. A Thelma também passou por ali. A Brigitte também entrou. Bom dia para vocês, meus queridos, meus amados. Continuando. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E continua Paulo. Deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, o que importa? O que importa é viver o Evangelho do Cristo. Já temos dito que a maior pregação que se faz são as nossas atitudes, são os nossos exemplos, a nossa forma de caminhar. Essa é a maior pregação que se faz. E em nada vos espanteis dos que resistem, porque para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós é de salvação, diz Paulo. Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós é de salvação. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. É o que Paulo fez, né? Que Paulo nos ensinou isso. Sede meus imitadores, diz Paulo. Sede meus imitadores, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, e agora digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, que só pensam nas coisas terrenas. Nós não somos daqui, né? Nós não somos daqui. Então ele diz que muitos há, e agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, que só pensam nas coisas terrenas. Nós estávamos há 2000 anos atrás ouvindo essas palavras, né? Há 2000 anos. E ainda estamos por aqui, né? Simone, bom dia, Simone. E ainda estamos por aqui. E fazendo a mesma coisa, né? Fazendo a mesma coisa. Se lamuriando, se entristecendo. E Emmanuel, 2000 anos após, vem nos dizer, com Jesus, ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria,
do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor. Conta-se que, em uma pequena cidadezinha do interior, ali morava um cristão com sua família. Eu gosto de historinha, né? É legal, né? Ensina bastante pra gente, né? Então, ali morava um cristão com sua família, que, como outros de lá, criava galinhas e cultivava uma pequena horta. Ele mantinha algumas galinhas, seus pintainhos, e um galo soltos no quintal. Perto morava seu cunhado, dono de uma lanchonete. Ocorre que o galo do cristão gostava de ir até lá para beliscar cascas de pães ou restos de comida que caíam pelo chão. Isso incomodava o dono da lanchonete, até que um dia reclamou: "O seu galo está perturbando minha lanchonete. Ele suja o piso, incomoda os fregueses, bica as crianças e blá, 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 blá." Falou um monte, reclamou um monte, né? E o cristão, depois de ter de ouvir tudo aquela reclamação, decidiu com dor no coração: se o galo é o problema, vou resolvê-lo. Bom dia, Jaime. Se o galo é o problema, vou resolvê-lo. Matou o galo, né? E com ele preparou uma galinha ao molho pardo. Dias depois, passado alguns dias, seu cunhado veio falar com ele novamente: "Amigo, nós não podemos ir fazer compras na cidade devido a estes dias desse mau tempo e estamos precisando de uma mistura para o almoço das crianças. Você não pode me dar um de seus franguinhos?" Perguntemos-nos agora: o que faríamos nessa situação? Como responderíamos àquele pedido? E disse o cunhado: "Você me obrigou a matar meu galo de estimação, não é?" Então, era isso mesmo? Pois saibam que o cristão foi até o galinheiro, pegou seu melhor frango e o deu ao seu cunhado com um sorriso nos lábios. Esta é a atitude do verdadeiro cristão. Isto é andar a segunda milha. Ele depois louvou ao Senhor em oração, agradecendo pela oportunidade de servir. E isto é regozijar-se no Senhor. E Emmanuel, em sua sabedoria, continua colocando para nós recomendações a respeito. Quando nos regozijarmos sempre no Senhor, vamos da posse mentirosa à procura dos bens superiores e imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza. É lindo esse capítulo 61 do Pão Nosso. Quando Jerusalém foi levada ao cativeiro de Babilônia, diz o Salmo 137, junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. O povo cativo, né? Falando, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Joel, bom dia, Joel. Quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Penduraram, não há mais o que fazer. Somos cativos agora. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção e disseram que os alegrássemos. Pediram para nós cantarmos e que os alegrássemos. Ora, eles destruíram a nossa casa, destruíram o nosso lar. Que vontade temos agora de cantar. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Porque salmo sempre é uma canção, né? Salmo é um louvor. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Como cantar as alegres canções de Sião se somos prisioneiros? E eles cantaram, louvaram ao Senhor e alegraram os corações daqueles que agora
os levaram cativos. Está lá. Salmo 137, 1 a 5. A alegria muda a nossa perspectiva das coisas, aprimora a nossa visão do mundo que nos cerca e ainda nos reveste de uma positividade capaz de, literalmente, curar, proteger e fortalecer nossa saúde física e mental. Eu lembro que uma vez uma pessoa disse assim para mim: está de cara emburrada, só tem 2 trabalhos, né? Uma é emburrar e a outra é ficar alegre de novo. E fortalecer nossa saúde física e mental. Como está escrito em Provérbios 17, 22, que diz: o coração alegre serve de bom remédio. O coração alegre serve de bom remédio, além de entusiasmar aqueles que estão em nosso redor. Não sei se você já teve a experiência de conversar com uma pessoa alegre. É ótimo. Uma pessoa alegre nos põe para cima também, nos energiza, nos motiva, nos entusiasma, nos inspira. E é assim que os cristãos genuínos realmente devem ser. Bom dia, Anelore. Que bom que você também está aí conosco, Anelore. Um cristão deve ser aquela pessoa que transmite essas boas vibrações por meio de sua grande alegria. E aí nós vamos, passo a passo, crescendo em direção ao Senhor, vencendo as dificuldades que residem dentro de nós. Como diz Emmanuel, agora ao finalzinho das suas recomendações, ali no capítulo 61. Regozijando-nos sempre que vamos do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Jesus nos deu exemplo disso, não é verdade? Procure aplicar isso em sua vida, sabendo que a alegria é uma virtude que nos fortalece, como foi escrito. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria é uma semente. Cultive-a, mesmo que em princípio não pareça algo natural para você, pode levar algum tempo, mas continue procurando adotar a alegria em seu estilo de vida, no trato com as pessoas, consigo mesmo e com o próprio Deus, como está escrito. Servi ao Senhor com alegria. Salmo 102. Pois servir ao Senhor com alegria significa viver a vida com alegria. Cultive o hábito de alegrar-se, porque a alegria é parte do fruto do Espírito. Quando o Espírito governa, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz. Os frutos do Espírito de que Paulo nos ensina. E essa alegria o abençoará mais do que você pode imaginar. Que as amoráveis bênçãos do Senhor se multipliquem sobre a vida de todos. Nesta manhã de quinta-feira, durante todo o transcorrer desta quinta e durante todo o transcorrer dos nossos dias ainda que virão. Que as amoráveis bênçãos do Senhor se multipliquem sobre a vida de todos. Um abraço fraterno e uma feliz quinta-feira. Que assim seja. José Bellini, que bom que você também está aí. Um grande abraço, abraço a todos. E que a paz, a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no coração de todos. Daniele, bom dia, Daniele. Tudo bom? Alguém quer deixar um comentáriozinho? Gratidão, meu irmão, por essa reflexão. Dilma, obrigado, Dilma, Deus te abençoe. Daniele, obrigado pelas palavras. Meus queridos, lindos, obrigado pela presença de vocês, né? E até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Gratidão à equipe do
Evangelho no Ar, a Dilma, a Dai, né? Ao Moacir, a todos os trabalhadores desse grupo tão lindo, tão querido. Simone, muito obrigado, Simone, Deus abençoe. Um lindo dia para todos. Na paz e na graça do amor de nosso Senhor Jesus. Obrigado. Deus abençoe a todos.